Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela presença, pela participação. Como eu falei com vocês, gravado. Então eu deixei gravado, a gente vai assistir essa reunião hoje para agradecer a Deus por todos esses momentos, né? E a nossa primeira reunião do Evangelho no Lar de 2026. Então, agradecidos a Deus por tudo que nos traz, todas as bênçãos, boa noite, um carinho muito grande para cada um dos irmãos que aqui estão, para cada um dos irmãos que irão assistir no futuro. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Então, vamos ouvir a leitura do Minutos de Sabedoria do Carlos Pastorino. Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Não desanime. Aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrasar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes, diante do Pai todo compassivo. Tenha cuidado em não magoar ninguém com suas ações, nem com suas palavras. Aprenda a dizer o não de tal forma que não melindre. Não seja ríspido nem demonstre intolerância. Compreenda o ponto de vista dos outros, que têm tanto direito quanto você de ter sua opinião própria. Use, em todos os seus atos e palavras, de benevolência e gentileza. Domine sua irritabilidade. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, por esses momentos de paz, de iluminação, de saúde, de alegria e de forças. Sê conosco, sê na nossa vida, nos fortalece, nos dê bom ânimo, nos traga tudo de bom, Senhor. Nessa noite nos ajoelhamos e rogamos aos céus, Senhor, para que ouçam o nosso pedido, ouçam os bons espíritos as nossas súplicas, que possamos ter uma reunião muito agradável, muito alegre, muito feliz e principalmente muito libertadora. E que tudo que venha nos suceder, Senhor, seja sempre pelo amor de Deus. Rogamos a seu Isaac, a seu Pires, a Manel Moreno, Caboclo Aroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, o glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para iniciarmos nossa reunião dessa noite. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor e muita luz a todos. Que assim seja e graças a Deus. E que assim seja, e graças a Deus. Então, dando continuidade
a nossa leitura, né, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, estamos naquela fase onde estamos vendo os três adventos, que é Moisés, Jesus e o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o advento do Espiritismo. Então, vamos ler. Deixa eu tirar aqui a câmera. O que o livro nos traz. O Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nulo mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar, atuantes na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação das leis de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino na terra. Vou até anotar isso aqui. Deixa eu voltar aqui a tela. Então, os três adventos, né, ou as três revelações, primeiro vimos lá o Moisés, que trouxe a primeira das bases que Deus nos traz, que são os 10 mandamentos. Nós vimos há algumas reuniões atrás. A segunda, o próprio Cristo, que nos dá a interpretação mais fiel a que Moisés trouxe. E a terceira, o Espiritismo. Porque cada uma em um tempo diferente, cada um em uma fase diferente. Primeiro, para Moisés, tinha que ser algo muito simples para aquele povo que ali estava, já a se preparar, né, para o início de uma conjugação. É lógico que outros povos no planeta já traziam uma certa iluminação, já traziam uma certa espiritualidade. Povos, eles se desenvolvem de maneiras diferentes. Enquanto os povos do Oriente, né, possuíam uma cultura milenar, até muito mais profunda que o Ocidente, era
ensinamentos muito restritos ao pouco grupo. Inclusive, nós vemos no próprio Cristo que, a maioria daqueles para qual se pregava eram analfabetos. Ou então tinham um vocabulário, ou é o famoso analfabeto funcional, né? Tinha um vocabulário bem curto para poder não só conversar, mas também deixar algum registro. Então, a vinda do Cristo vai pegar aqueles 10 primeiros mandamentos. Lembrem-se, Moisés colocou 1000 e tantos depois, mas desses 1000 e tantos foi da vontade de Moisés. O Cristo veio para cumprir os 10 mandamentos primários que Deus nos legou. Então, Cristo, quando fala assim, eu vim para que se cumpra a lei dos homens, as diversas leis que aquele grupo, né, de fariseus, de saduceus criaram, não. As leis mosaicas, os 10 mandamentos, né, enviados por Deus a Moisés. Então, foram esses 10 mandamentos que Jesus veio fazer com que se entenda. Então, aproveita aquele grupo, naquela sociedade que estava um pouco mais avançado, e traz aquela nova visão sobre aqueles 10 mandamentos, né, que o Cristo nos legou, que Deus nos legou. Porém, para aquela sociedade, o Cristo ainda teve que utilizar de metáforas, de muitos subterfúgios linguísticos, né, para que o povo pudesse absorver. E muitos ficaram admirados pelos milagres e esqueceram que os milagres eram consequências dos ensinamentos. Então, era necessário. Cristo se fez necessário todas essas circunstâncias. Então, nesse contexto, o Cristo vem para dar prosseguimento às leis que Deus nos trouxe. Aí agora surge o Espiritismo. O Espiritismo vem para complementar, não complementar de modo a trazer algo que o Cristo não nos trouxe, mas para traduzir aquilo que o Cristo deixou, que encontrava-se naquelas aquelas fantasias de... deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Do extraordinário, dos milagres. O Cristo curou leprosos, cegos, paralíticos, e ficou aquela ideia de algo sobrenatural, algo fantástico. Vem o Espiritismo, uma linguagem não muito rebuscada, mas bem elucidativa. Óbvio que não tem como explicar algo bem extenso de uma maneira extremamente simplificada. Então, é necessário que se estude, que entenda, mas é um ensinamento para todos. Não está restrito a pequenos grupos de pensadores, de sábios que precisam de uma profundidade imensa para poder captar de uma... quando falávamos lá do Oriente, né? Às vezes eram gerações, né, filhos, netos, que se dedicavam a aquele estudo, aquela cultura, aquele pensamento, para que, e alguns outros iniciados, né, para que pudessem ser legado aqueles instrumentos, né, de aprendizado. O Espiritismo não. O Espiritismo abre as portas, desvenda o milagre, o fantasioso, o espetacular,
ele coloca uma visão de vida, de mundo, de objetividade em toda aquela questão fenomenológica que o Cristo deixou. Ah, mas por que acontece tal coisa? Mas isso é coisa de outro mundo? Não. São todos fatos naturais, né? E que o Espiritismo vem trazer essa explicação. E com a grande vantagem de trazer para todos. Então, ele fala aqui no texto 6, né? Que o Antigo Testamento teve Moisés, a sua personificação, né? O Novo Testamento tem no Cristo e o Espiritismo seria a terceira revelação. Então, esses três adventos, também chamados, né, de três revelações de Deus, são intermediários de Deus para conosco em cada momento da nossa história. Teremos outros? É provável. É possível. Então, vai acontecer? Não sabemos. Quando vai acontecer? Não sabemos. Mas, para a sociedade que vivemos, para o momento de compreensão e de inteligência e de cultura que nós vivemos, é mais do que o suficiente. Se mais for necessário, mais será trazido. Então, o Espiritismo, ele... Vamos voltar lá atrás. Quando nós falamos das leis de Deus, elas ficam personificadas, porque quem trouxe as leis? Moisés. Então, fica um pouco que fechado na ideia de um homem. Quando veio Cristo, também fechado na ideia de um homem. Não estamos aqui falando da questão da evolução do espírito, nada disso, mas a personificação da informação. Então, tivemos uma pessoa lá no primeiro advento, né, o de Moisés, tivemos uma pessoa no segundo advento, que foi o Cristo. E no terceiro, que foi o Espiritismo, também foi uma pessoa, foi o Kardec. Até nisso, os espíritos instruíram e conduziram Kardec a não associar espiritismo ao kardecismo. Isso é estranho falar assim. Kardecismo é um termo que nós usamos hoje, que no Brasil é algo que existe essa cultura afro, né, que acaba se confundindo, né, com o espiritismo. Tem uma história longa por trás disso, mas não vem ao caso. Então, existe todo esse contexto local. Então, passa a chamar-se de espiritismo, passa a chamar-se de kardecismo, porque é aquela ideia de concentrar sempre a uma individualidade, alguém que traga. Mas Kardec ele fez todas as questões do mundo de não associar o seu nome ao espiritismo. Ele entra como um codificador. O que é um codificador? Codificador é aquele que transforma em códigos. Ou seja, tudo que Kardec fez, nada ele tirou da cabeça dele. Eram instruções que chegavam dos espíritos, eram instruções trazidas do próprio mundo físico, e ele codificava. Ele condensava todas aquelas experiências, todo aquele aprendizado em materiais de estudo. Então, não é a voz de uma pessoa, mas a voz de muitos são traduzidas para dentro do espiritismo. O espiritismo é chamado de o futuro das religiões.
Isso é um engano que alguns cometem de achar que é a religião do futuro. Tem pessoas que ainda confundem. Qual a diferença? Não é que o espiritismo será a religião predominante, como nós temos católicos, evangélicos, etc. Não é isso. Quer dizer que será a religião do futuro, ou seja, o que é religião? Aquela ligação a Deus. Palavras de Santo Agostinho. Religar. Então, o espiritismo, o entendimento que o espiritismo traz, as formas, as definições de mundo espiritual, definições de compromissos que chamamos, né, que alguns chamam, né, de karmas, etc., estão todas definidas e delineadas dentro do espiritismo. Não que as outras religiões vão pegar e vão adotar e vão chamar aquilo de religião X ou Y, não. Mas a ideia por trás das religiões vão encontrando eco dentro do espiritismo. Por quê? As fontes que fornecem informações para outras religiões são as que também trouxeram o espiritismo. Então, nota-se que lá na frente há de se convergir na ideia. Então quer dizer que eles vão aceitar a reencarnação? Calma. Não é assim também que funciona. Podem vir a aceitar? Podem. Podem vir a mudar o pensamento? Podem. Mas não é esse o objetivo. O espiritismo não está ligado à reencarnação. A reencarnação faz parte de um dos princípios do espiritismo. De muitos que o espiritismo tem, a reencarnação é um deles. É uma baita ferramenta divina, etc., que para nós é algo importantíssimo, perfeito, né, incontestável. Mas não quer dizer que o alicerce fundamental e único seja a reencarnação. No mais, é a grande e profunda espiritualidade, o entendimento que a vida continua, aquela visão, né, de uma continuidade de experiências, a queda dessa visão de céu e inferno em lugares restritos, tudo isso tem sido mudado de tempo em tempo e vão se adaptando e vão convergindo, entenderam? Então, não quer dizer que as igrejas tradicionais transformar-se-ão em casas espíritas. Negativo. Os conceitos, vários, muitos, vão se alinhando. Por que o espiritismo está certo? Não. Porque o espiritismo é um advento do mundo espiritual. E as outras religiões também o são. Só que levará um pouco mais de tempo para trazer esses mesmos entendimentos. Como o espiritismo é mais novo, foi mais fácil começar do zero, trazer essa ideia e colocar essa ideia aberta, até mesmo para confrontar as que já existem. Trazer o consolo àqueles que já não encontram dentro das religiões a sua alegria, a sua paz. Então lembrem-se, não quer dizer que o espiritismo é o certo e as outras estão erradas. Não, é a evolução. Todos nós vamos evoluindo. As religiões, o próprio espiritismo irá evoluir. Vendo os livros espíritas dizem, os espíritos falam claramente, vocês ainda não estão preparados para saber disso. Então há conceitos ainda que nós vamos aprender. Há coisas ainda que vão acontecer. Tempo. Tá? Então, depois, não sei se semana que vem eu conseguirei trazer, né, a aliança da ciência e da religião. Mas, ainda esse mês, eu trago essa leitura. E fica essa frase final que é bem interessante. Ele é, o caso do Espiritismo, né, a obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou,
a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Então, esse processo de mudança do planeta, de regeneração, tem a ver com a transição planetária? Não diretamente, mas sim. A regeneração aqui não é o planeta de regeneração, mas a regeneração dos espíritos na Terra. Então, coincidentemente ou consequentemente, adentra a regeneração, né, a mudança planetária, né, para um planeta de regeneração. Que a gente vê que vai demorar ainda muito tempo. Não vai ser algo aqui para X anos, Y anos. Não é assim que se conta. Bom, então vamos à nossa prece, agradecer a Jesus. Mais uma vez, obrigado a todos. Que Jesus abençoe, ilumine e que esse recesso esteja sendo para você um momento de muita paz, de muita luz. Eu sei que estão trabalhando, mas alguns não. Que aproveite o seu momento, o descanso, a família, que todos unam-se em torno de um objetivo, que perdoem, que possamos seguir como bons aprendizes do Cristo. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela essa noite maravilhosa. Obrigado pelo seu carinho, pela sua paz, pelo seu amor, pela sua luz. Senhor, seja conosco, ilumina nossas vidas, ilumina, Senhor, nossas almas. Que esse ano que se inicia, essa reunião, seja importante para o coração de cada um. Cada um que veio buscar sua paz, a sua força, a sua luz, possa receber das tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que veio buscar. Rogamos para os aflitos, para os doentes, para aqueles que passam por tormentos, tribulações, por dificuldades. Que possa a mão amorosa do nosso Mestre Jesus interceder por cada um. Muita paz, muito amor, muita luz na vida de todos. Rogamos a seu Isaac, a seu Pires, a Manel Moreno, Cabo Caroeiro, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para iniciarmos para finalizarmos a nossa reunião da noite de hoje. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor, muita luz. Obrigado, meus amados. Boas férias. E que esse ano seja maravilhoso para todos nós. Que assim seja e graças a Deus.